Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Competência e Empregabilidade. Eu sou o professor Sidney, gestor da área de egressos e central de carreira do Centro Universitário Internacional Unido. Programa exibido pela IES-TV, pelo Facebook e YouTube da Escola Superior de Educação. Esse programa também tem reprise todas as terças-feiras na TV, no canal Futura. Queria deixar aqui um pedido. Se você gostou desse programa e não pôde ver até o final, vai lá no Facebook, no YouTube. Nosso programa vai estar disponível lá. Competência e empregabilidade. E hoje nós vamos falar de um tema super atual, que está presente. Em que momento você escuta, você ouve, você já ouviu falar de música? Mas música nasce pronta? Não. Nós temos aqui o papel do profissional, o professor de música e os seus diferentes contextos. Quem é esse profissional? Que contexto nós estamos falando? Em que momento que nós temos esses diferentes contextos? Conjunto de circunstância, ele depende da cultura, do ambiente, é social, é político, é cultural? Já vamos falar sobre esse assunto. E para falar sobre o assunto, tenho a honra de ter aqui comigo nosso querido professor Marcos Ruiz. Professor, seja bem-vindo. Sidney, muito obrigado. Sempre é um prazer estar neste espaço no qual nós podemos levar a todos que nos assistem uma dimensão muito, às vezes, diferente daquela que talvez nós vamos construindo ao longo do tempo. Porque aqui vocês vão poder observar como o professor de música está inserido dentro de um mercado de trabalho muito mais amplo daquele que às vezes nós enxergamos. Então isso é muito bacana. E o Sidney já foi apontando nesse momento alguns indicativos de como isso acontece. Ele apontou as questões de caráter cultural, social, político, enfim. E aí com os nossos convidados nós conseguiremos desenvolver muito bem esse tema, e você, que talvez não seja profissional de música, vai poder também enxergar nesse profissional formado especificamente aqui em licenciatura, como nós estamos apontando, na dimensão de outros contextos para além da escola. Porque apesar da formação em licenciatura ter como objeto principal a escola, a atuação na educação formal, você vai conseguir enxergar esse profissional para além dos muros da escola, em outras possibilidades e ainda com expertises diferenciados em relação a outra profissão, outra formação, justamente por essa capacidade de olhar para o outro com esse olhar do educador. Educador no sentido amplo da palavra, né? É que vocês vão gostar bastante que nós discutiremos hoje. E o bacana, né, professor, que quando a gente traz, o professor fala assim, que eu já dei um spoiler, mas o spoiler que eu sempre colho nos bastidores dos nossos convidados. E aí quando a gente traz para o debate, é muito legal que a gente faz aqui uma brincadeira que por trás das câmeras a gente sempre tem aquele spoiler. Então a gente falar desse profissional, porque muitas vezes a gente fala assim, professor de música é aquele cara que fica lá ensinando música, é o professor de música que só ensina o back vocal, o vocal, enfim, quem é esse profissional? E aí quando a gente traz todo um cenário, porque para que música, para que ambiente, para quem, quando e como. E aí eu tenho a honra de ter conosco aqui hoje o professor José Navarro. Professor José Navarro, seja bem-vindo. Olá, boa tarde, pessoal. Eu sou o José Navarro e como o professor Sidney apresentou. É um prazer estar com vocês aí. Espero que vocês gostem aí das trocas e das experiências que a gente vai poder compartilhar com vocês aí. Professor, e aí a gente estava conversando nos bastidores que nós não vamos falar o sobrenome, porque a professora Jamily é professora aqui da Uninter. Professora Jamily, qual é o seu sobrenome mesmo? Hepburnout. É um pouquinho difícil meu sobrenome. Olá, é um prazer estar aqui, né, junto com pessoas tão
tão envolvidas com a área como o José Navarro, né, que tem uma vasta experiência na área de música e hoje eu sou professora aqui da casa, estou sendo professora da Uninter, mas já trabalhei em escola, já dei aula de piano, já dei aula para educação infantil, já dei aula, canto coral para idoso, então também tenho uma prática com a música aí de alguns anos. É uma alegria trabalhar com a música, sabe, professor Sidney e professor Marcos, porque muitas pessoas falam e me perguntam assim: "Tá, e fora a música, o que você faz?". Ué, eu trabalho com música o tempo inteiro, eu ensino música, o que para algumas pessoas é lazer, para nós é nosso trabalho, mas a gente proporciona momentos de lazer através da música. É muito legal você ampliar os horizontes das pessoas através da música. Mas eu vou deixar, o professor José falar mais e passo a palavra para o Sidney novamente, para o professor Sidney. E o legal, a professora já falou assim que para muitos pode ser lazer, para o professor, para esse profissional, é trabalho, né, professor? Isso mesmo, mas a Jamie ela já nos trouxe outra possibilidade de ampliar essa visão daquele profissional de música. Vamos pensar, eu estou falando do profissional de música, mas como o tema da nossa discussão é professor de música em outros contextos, entenda aquele profissional que tem uma graduação em licenciatura, tá? E a Jamie falou da questão de que muitas vezes para nós é lazer, as pessoas que usufruem desse universo da música, mas para o outro é um espaço de atuação profissional. Eu gostaria de dar esse destaque porque, embora ainda existam profissionais da área da música que acreditam estarem vinculados, não que não estejam, à área da cultura, e desta forma eles esquecem de dimensionar que esta área da cultura, em grande parte das vezes, está inserida dentro de outro espaço que é a manifestação sociocultural denominada lazer, e desta forma não consegue enxergar as diversas possibilidades, não só de atuação no campo de trabalho, mas também de transformação desse espaço no qual o indivíduo usufrui da questão, de qualquer questão relacionada com música, como por exemplo um teatro, né? Uma novela, um cinema, ou também, né, que daí vocês, só alimentando nossa discussão, através das inúmeras plataformas que existem hoje, que são eminentemente musicais, como por exemplo o TikTok, né? Ou seja, eu fico imaginando que por trás de todo esse cenário, que eu só fiz um desenho muito, muito resumido, existe ali um profissional que tem uma sensibilidade específica, até porque quando eu estou falando da sensibilidade específica, eu estou considerando a sua formação acadêmica atrás dessa sensibilidade, contribuindo para que essas inúmeras pessoas, independentemente do cenário, né, independentemente do gosto musical, independentemente da forma com que fazem esta inserção enquanto prática de lazer, estão aí usufruindo desta habilidade, dessas competências tão próprias desse profissional de música. Desta forma, né, Cid, eu gostaria de lançar pro Navarro que você pudesse falar um pouco mais desta dinâmica que é a atuação profissional desse profissional formado em licenciatura em música em outros contextos, além da escola. Obrigado, professor. Eu fiquei ouvindo, né, assim, os comentários que vocês fizeram, e muito do que vocês foram falando foi, assim, batendo com a minha experiência profissional, né? Eu sou professor de música, né? Inclusive conheci a professora Jamie como professor de música, fui estagiário quando ela era professora, em escolas, né? Então, boa parte da minha atuação profissional foi em escolas, né? Mas desde do princípio até assim, antes da minha formação, eu sou um músico, né? Então, essencialmente um músico, né? Como o professor estava falando da sensibilidade. Então, um músico vive a música e vive da música, vive com a música. O que acontece? Dentro das minhas práticas e outras formações que tive também no decorrer da minha trajetória profissional, a música ela se envolveu com outros contextos, mesmo que inserida dentro do contexto educacional, como a educação ambiental, por exemplo, né? Minha primeira formação foi na área de meio ambiente, depois vim a me tornar um professor de música. Então, eu até separei aqui um livro que participei, né, que chama Floresta dos Sonhos. E
É um livro onde eu compus músicas, né, a partir de uma vivência com crianças do litoral, né, do Paraná aqui, onde a gente trabalhava a educação ambiental voltada para um contexto sociocultural tradicional, né? Então estava intrinsecamente relacionado com o convívio com o meio ambiente deles, né? Que é a cultura caiçara, né? Que a gente chama aqui do litoral do Paraná. Hoje, né? Atualmente estou trabalhando também, pesquisando num mestrado a cultura caiçara. Então você veja, eu saí, né, de um contexto onde o professor de música ele é um músico, né? Então, além de ser músico, seria um compositor, porque no caso desse livro foram feitas 3 composições a partir do envolvimento com as crianças nesse contexto, e o desdobramento disso com a pesquisa envolvendo a cultura tradicional, meio ambiente e práticas educacionais. A gente tem só aqui nessa fala, né, que eu estou resumindo, se passando bem por cima, a gente já tem vários campos, né? O campo da educação ambiental, o campo da composição, da criação e produção musical voltada para a educação, nesse caso o recorte da educação ambiental, e também a sequência, né, do meu trabalho hoje, né? Esse livro faz já uns 20 anos, não, 20 não, uns 10 anos faz que esse livro saiu, especificamente 12, que foi em 2011. Então, 12 anos depois, eu estou num mestrado estudando novamente esse contexto, né, que é um contexto identitário meu, né? Então, o acadêmico, né, o professor de música que volta à academia e se especializar. Só fazendo mais uma ampliação, né? Falei que sou músico, então eu sempre tive a prática da cultura popular na minha música, e como músico tive grupos musicais, o que aconselho bastante, né, aos professores e quem se interessa por música é praticar a música, tocar, né? Então, como o meu grupo que já lançou discos e clipes, então esse tipo de produção musical também, que ela vem em paralelo com o professor de música, músico, né? Então ele acontece e faz parte do fazer profissional de um professor de música também, né? Então tem muitos professores de música que são músicos e tem grupos e tem conjuntos também, e isso um alimenta o outro, né? Os dois contextos se alimentam. Outro trabalho que eu posso trazer, assim, que eu acho que dialoga bastante com o que nós estamos falando, também vem de um campo que é da produção musical, né, que é da música, da linguagem musical, do fazer artístico, né? Só que essa composição musical como uma ferramenta pedagógica dentro da escola, né, como processo criativo musical junto com as crianças, né? Então seria o processo criativo musical das crianças, junto com esse professor, produzindo músicas a respeito do que aprendem, né? Então eu fiquei 8 anos em uma escola que a gente desenvolvia um trabalho chamado Cria Canção, e era justamente isso, né? Era um trabalho de um professor de música junto com crianças, né, do primeiro ano aí, que é especificamente nesse projeto, onde essas crianças se envolviam e entravam dentro de projetos temáticos, e na música elas se envolviam com esse tema, e no final do ano produziam, né, compunham uma música, e a gente produzia essas músicas lançando, né? Nos 4 primeiras edições a gente lançou assim com CDs, né? Daí, hoje em dia, até é bom falar sobre isso, o CD já está uma tecnologia, a bem dizer, obsoleta, assim, é difícil a pessoa que tem né, um rádio para tocar CD, então a gente tem lançado tudo isso em plataformas digitais, né, essa produção musical como essa distribuição feita em plataformas digitais. Então, até para quem se interessar, né, por essa produção, nós temos aí mais umas 60 músicas, mais ou menos, que foram compostas, produzidas com crianças, composta com crianças, foram parcerias, e produzidas, né, com crianças, e lançadas, né, em YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music. É só procurar lá nas minhas plataformas, José Navarro, José com um Z, né, aí você encontra lá José Navarro, tanto YouTube quanto Spotify. Você veja, né, como é vasto, né? Então a gente está no campo da produção musical, que gera produtos artísticos, mas que está dentro de um trabalho escolar de um professor de música, né? Bem, a gente pode ampliar mais ainda, né? Eu acho que o tempo é escasso, então eu vou passar a bola aí para a nossa colega conversar e ampliar também a partir do ponto de vista dela, e se der um tempinho, no final a gente volta aí a conversar.
O professor Jamie, o Navarro traz assim já um cenário, né? Diferentes contextos. Mas eu sempre gosto, né, professor Marcos, assim, eu gosto de pescar o que vocês estão falando. Então, duas falas que ele falou assim, sensibilidade e prática, né? Então você tem que ter a sensibilidade, você tem que ter a prática. Mas aí eu coloco uma terceira, professora, e a questão da percepção também, né? Com certeza, né? Nessas práticas musicais desenvolvidas dentro de sala de aula, dentro da escola, você vai ampliar a percepção musical desse aluno, né? Olha que rico que o professor José trouxe. Ele fez criações com os alunos, né? Ele foi além. Ele não foi só um professor. Ele criou algo do zero. Esses alunos, baseado nas práticas, nas vivências musicais, eles criaram canções. O professor José gravou eles, fez todo um processo de edição, de mixagem, de produção sonora e depois disso levou para a plataforma digital. Olha que interessante, né? A criança amplia seu olhar sobre a música. Ela não pensa assim, música é só para eu escutar quando eu estou dirigindo. Música vai além, né? E além disso, a gente pode ensinar a criança a tocar um instrumento. Eu não sei como que foi o processo, José, se eles tocaram, cantaram, como que foi esse processo de criação. Mas veja, isso faz parte do professor de música, né? De ter esse olhar ampliado, levar para os outros lugares. E até o José tem canal no YouTube também, né? De práticas audiovisuais, né? Então, assim, vai ampliando, você vai trazendo uma coisa, vai trazendo outra, vai trazendo outra, e vai ampliando o nosso leque, porque o professor de música, ele não é só um professor dentro de sala de aula. Quando ele está lá, ele está criando, ele está ampliando, ele está né, produzindo, como o professor José falou, produzindo, levando para o estúdio, ampliando, fazendo concertos, levando para espetáculos, né? Eu já fiz espetáculos com as crianças, né? Desde que você tem que fazer a parte do figurino, a parte sonora, a parte da criação, como vai ser essa organização, qual que vai ser a som, qual que vai ser a luz, qual que vai ser essa música, essa criança vai cantar, quem que vai ser o solista, ela está preparada para estar com um papel como solo. Então, assim, vai ampliando esse leque, vai ampliando da música. E não é só simplesmente você escutar uma música, mas é você vivenciar essa música, né? E isso faz parte da sensibilidade que o professor de música traz para dentro de sala de aula e vai ampliando os horizontes, né, professor José? Com certeza, né? Ampliar os horizontes da criança, né? Em relação à experiência dela com a música. Isso acontece quando você diversifica, né, as experiências. Isso para qualquer conteúdo, para qualquer área de interesse e para qualquer pessoa. Então, para a gente ampliar o nosso olhar, a gente tem que ter experiências diversas. E a música, né, fazendo esse recorte, ela é extremamente diversa, né? Bem, como a gente está assim, no enfoque do profissional, né, em diferentes contextos, eu vou tentar trazer um pouco para esse lado. Porque você veja, a gente estava num campo dentro da escola e dentro do ensino do instrumento, né? Que é um campo de atuação muito forte, né? Profissionais educadores musicais. Porém, assim, é extremamente vasto, né? Como a professora Jamie falou, eu tenho o canal do YouTube, como outros educadores também têm, onde eu compartilho também composições que fiz para trabalhar a musicalidade com as crianças, né? Então foram criações, né, a partir de percepções dentro do envolvimento com as crianças, né, trazendo o termo ali do professor Sidney, da percepção. Então a gente percebe o campo que a gente está, no caso, crianças, e você cria ferramentas, no caso, cria músicas para você trabalhar com elas. E isso compartilha, né, nas plataformas digitais para que mais pessoas possam ter essas experiências, né, diversificando com a criança. Agora, só fazendo um recorte, vou tentar ser rápido, bem rápido, sobre, assim, situações que às vezes as pessoas não pensam, né? Mas hoje eu estou fazendo um mestrado na área de educação musical, com um enfoque na minha cultura, né? Na cultura da minha família, de Santa Catarina, e cultura caiçara. Né, faz muito tempo que eu estou estudando o fandango caiçara, né, que é um patrimônio cultural brasileiro aí, né? Para quem não conhece, o fandango caiçara aí do litoral, desde o Rio de Janeiro até Santa Catarina, a gente tem essa música, esses bailes tradicionais.
E o que acontece? Eu, como educador e como músico, estudei e estudo especificamente o instrumento, mas o fandango como um todo, e hoje eu estou atuando também em projetos com a educação, como um educador musical do fandango caiçara, numa localidade, numa região onde o fandango ele começou a ficar escasso, ele começou a se perder, os mestres, né, da cultura começaram a morrer, as pessoas não aprenderam, então a gente está indo lá pesquisando, né, mantendo uma postura extremamente ética junto à comunidade, levando mestres para auxiliar e para fazer esse ensino junto com nós educadores, em locais onde essa expressão cultural tradicional se fragilizou. Mais especificamente estou falando do município de Itapoá, de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, onde eu estou atuando também. Então você veja, é um educador musical com uma percepção, né, da cultura tradicional, e a educação musical entrando nessa questão que já entra num cunho social, sociocultural, junto com o ambiente, né? É um outro campo, né? Envolve pesquisa e práticas sociais também, né? Navarro, não precisa resumir não, tá? Para mim tá tudo muito ótimo. Tá, professor, é sobre isso. Tá tudo muito ótimo e não é da primeira vez, mas saio desse programa sempre muito entusiasmado, porque o nível de conhecimento, de informações que a gente recebe aqui é muito grande, né? E as informações que vocês estão nos trazendo, eu já comentei aqui, né? O Sidney já no início ele já dá um alerta. Você que está assistindo, preste muita atenção, o próprio Navarro comentou, nos detalhes das informações que estão sendo passadas, porque de alguma maneira eles estão dando dicas de ouro. Eu até anotei aqui, dicas de ouro, né? Olha o universo de possibilidades que o Navarro nos trouxe. E dentro disso, entre o que a Jamie falou e o Sidney falou, eu fui anotando algumas coisas para que eu não perdesse o raciocínio, mas gostaria de reforçar algumas questões. Primeiro, né, essa ideia da prática musical, né, principalmente uma área como a música, eu imagino como complexo seria se um profissional tem uma formação, por exemplo, em licenciatura em música e não praticar o conhecimento musical enquanto técnica também, tocar no instrumento, cantar, enfim, a todas as competências que tem dentro desse cenário de formação. Ou seja, a prática é essencialmente importante para aprimorar a formação daquele indivíduo, daquela pessoa que escolheu um curso como, por exemplo, licenciatura em música. A outra questão que eu gostaria de colocar para vocês verem, pelo menos a partir do meu raciocínio, a interdependência existente entre a prática e o conhecimento teórico, está no que o Sidney chamou de sensibilidade. E eu anotei aqui, eu vou apontar duas questões sobre a sensibilidade. A primeira é que, por mais que você tenha prática, talvez autodidata, como vocês conhecem, que pode haver a possibilidade de alguém aprender buscando informações em livros, em vídeos, enfim, né, mas essa pessoa, na minha visão, carece de uma formação acadêmica que dê a ele a possibilidade de enxergar isso de uma forma mais acadêmica, mais científica, mais elaborada, mais fundamentalmente construída a partir de alguns pressupostos teóricos. Caso contrário, penso que haverá o risco de ele não desenvolver algumas dessas sensibilidades que o Sidney comentou, que eu achei extremamente importante. E aí, quando eu trouxe no primeiro momento a questão da formação em licenciatura, e o Navarro fala do educador, vamos imaginar o educador de uma forma lato, como aquele que leva ao outro a possibilidade de pensar e refletir sobre aquilo que ele está fazendo. Seja a partir de um espetáculo musical, seja a partir de uma aula particular ou uma aula num projeto de música, né? Ou seja, esse educador acaba desenvolvendo uma sensibilidade, na minha visão, para além daquela que talvez um profissional, mesmo formado em música, a partir de uma outra formação, que talvez tenha um caráter mais técnico, talvez, eu estou trabalhando com hipótese, porque na questão da hipótese eu me dá condição de dizer que haverá possibilidade de outras pessoas desenvolverem, por mais que não tenha tido uma formação na área da licenciatura, mas na licenciatura você ampliaria essas possibilidades de hipótese que eu estou indicando. Então, a prática, isso porque, veja, só para fechar esse raciocínio, também resumindo, viu, Navarro? Só para fechar esse raciocínio, por exemplo, uma pessoa que é praticante de música, né,
mas tem uma formação em farmácia, por exemplo, ou qualquer outra formação que não seja música, terá menos possibilidade de desenvolver essas competências ou essa sensibilidade do que um profissional formado em licenciatura em música. É nesse espaço que eu gostaria de apontar essas questões que vocês identificaram. Só para ir fechando este raciocínio, quando o Navarro traz os projetos socioeducacionais, eu fiz um raciocínio aqui somente didático, mas podem existir outras possibilidades. Organizei em 2 espaços, né? Que, como eu falei, com certeza existem outros, né? Mas aquele no qual pertence ou tem mais aderência à indústria musical, que você tem o músico, ou o artista músico, que através de seus shows, ou através de gravações, ou produção musical, como o Navarro mesmo falou, ele produziu algumas músicas para o material didático, né? Que daí eu acredito que tem outra pegada, né? Outra que é de você enxergar, que o Navarro deu outra dica de ouro que eu falei ali, enxergar, sim, que não existe espaço que não caiba um profissional formado em licenciatura em música. Fantástico exemplo que você deu, Navarro. E a indústria musical, produção de eventos, né? O próprio empreendedor musical, né? E aí, pegando essa linha que o Navarro comentou, dos projetos sociais, eu coloquei aqui, projetos sociais, sejam eles desenvolvidos por qual instituição for. Uma ONG que esteja vinculado, de repente, com uma instituição religiosa, né, que talvez a instituição religiosa organizou, constituiu juridicamente uma ONG, que nessa ONG eles têm como objetivo levar a música para as crianças, jovens, adultos ou idosos. Vão considerar o idoso nessa faixa de possibilidades, até porque já em outro programa nós já falamos sobre isso, né? Já se fala na 4ª idade, não na 3ª idade. São pessoas que têm um tempo disponível que podem ter um aprendizado para uma educação musical pela longevidade que essas pessoas ainda terão. Então, olha, eu penso como uma possibilidade de mercado de trabalho, né? E esses projetos sociais que pretendem levar, a partir da música, ou veja, a música como uma ferramenta, possibilidade de formação, vamos resumindo aqui, né? Para uma educação cidadã, por exemplo, né? Aí eu anotei aqui, isso me dá condições de enxergar também outros mercados, como, por exemplo, o mercado de elaboração de projetos a partir dos editais que surgem continuamente a partir das diversas leis de incentivo, né? Ainda os diversos centros comunitários que existem espalhados em todo o país, que permite a inserção de um profissional nesta área, que possa aí, a partir de seus projetos, eu até apontei aqui, né, representar, né, ou demonstrar a relevância social que é um profissional nessa área. Então, achei muito bacana os comentários. Ô, professora Jamie, e aí a gente tem aqui já fazendo aquele mapa mental de palavras, né? Então a gente pegou várias ideias e aí a gente, no começo da minha fala, falava a questão do profissional de música em diversas percepções, né? E aí a gente falou a questão da cultural. E aí o professor Navarro traz ali um resgate cultural e está fazendo todo um aprimoramento, que é a questão lá da família dele. Ele foi estudar do passado, ele está trazendo para o presente, e aí cria-se muitas memórias também, né, professora? Com certeza, né? Cria-se memória e você mantém a cultura. Olha que interessante, né? Você acaba mantendo a cultura que se perde. Eu vim de uma família alemã, então uma família alemã normalmente se canta em 4 vozes, né? E isso fazia parte dessa prática. E aos poucos a gente vê que vai se perdendo essas práticas. Eu fiz algumas anotações aqui, professor Sidney, Marcos e José, e alguns outros espaços ainda que o profissional de música atua, né? A gente falou de dentro da escola, falou essa prática de conjunto em ONGs, em clubes, em rituais, em igreja, né? Mas além disso, né, ele pode trabalhar como arranjador, porque ele tem disciplinas nesse sentido. Ele pode trabalhar como regente de pequenos grupos, pode ser um grupo de câmara, por exemplo, que são poucas pessoas, que antigamente era muito comum isso, né? 4, 5 pessoas se reuniam para tocar. Hoje a gente já vê que tem se perdido também, talvez é uma questão de a gente resgatar, né? Mixagem de som, compositor, né? Além disso, produtor, e quando a gente fala esse produtor, a gente está falando desde o produtor dentro da escola, mas a gente está falando produtor de trilha sonora,
né? Produtor de games, né? Eu tenho alguns amigos que são professores de música, que são formados em músicas e trabalham só para trilhas sonoras para games, né? Um produtor de teatro que vai ter dentro do teatro, vai ter todas as vezes a parte sonora, toda a parte de edição musical, um produtor de ópera, um produtor de musicais, um produtor de jingle, né? Que entra o compositor e o jingle, né? Pensa, o jingle até de um supermercado, né? Para uma propaganda, um jingle para um político, enfim. Então vai muito além. É um leque muito interessante, né? A formação do músico. Então a gente muitas vezes as pessoas pensam assim, mas o músico só vai se formar e não tem campo, né? Ele não vai ser um artista famoso, não vai ter como ele trabalhar com shows grandiosos e tudo mais, mas a gente vê que tem vários espaços para esse profissional de música ser inserido na sociedade. E além disso, ele está trabalhando diretamente, como o professor Sidney falou, né? Com sentimentos, com emoções, com memórias afetivas, né? Pode ter certeza. Muitas vezes você vai esquecer de várias coisas, mas se eu perguntar para você, me diga uma música que marcou a sua vida. Você vai falar da música, vai me falar do lugar que você estava, do ambiente, como que foi aquele dia, num dia ensolarado, num dia... vai lembrar de tudo isso, porque a música faz isso, a música é memória, a música é sentimento, a música vai além. E para isso a gente precisa de pessoas profissionais trabalhando para, né, trabalhar a memória, o sentimento das pessoas e ampliar o horizonte, como o professor José bem colocou, né? Você ampliar o horizonte, mas também resgatar a nossa cultura. Olha que interessante, a música tem esse poder de você ampliar e ao mesmo tempo resgatar. Então vai muito além, por isso que é importante, se você ainda está em dúvida, né? Não sei se posso fazer esse tipo de propaganda aqui, né? Mas se você está em dúvida em fazer uma formação musical, faça. Faça a formação musical, deve, professora. né? Faça a formação musical, porque essa formação musical vai ampliar os seus horizontes, né? Você vai ampliar o seu olhar. E como o professor Marcos colocou antes, né? Quando é um profissional que ele tem uma formação, ele vai ser sensível, ele vai ter um olhar atento. Então, por isso é super importante. Por isso que o José não tem só uma formação, vocês não sabem, ele tem uma formação vasta, ele está com o segundo mestrado dele. Né? Por quê? Porque ele percebeu que a música ia além, continuou estudando, continuou pesquisando, continuou produzindo. E eu acho que é isso que nos move, né, José? É isso que nos move, que nos traz essa alegria, esse envolvimento com a música, né? Jamie, me permite, antes do José tomar a palavra, mas é que você falou uma questão da memória só não é meu papel, mas assim, uma coisa que é importante destacar, que eu imagino, né, que esse profissional, a partir da sensibilidade, ele tem um certo compromisso. Quando eu falei aqui relevância social, é que ele também tem um compromisso com a sociedade, em provocar transformações, por exemplo, né? E dentro dessas transformações, imagino que é a possibilidade de educar musicalmente as pessoas, ou educar para que as pessoas criem o gosto e o hábito de se relacionar com a música, independente do gênero, do gosto musical, enfim. Porque, como você falou, se pensarmos ali no século XIX, a música antes de vir, as questões eletrônicas eram produzidas e treinadas e praticadas dentro de casa, por determinadas classes sociais, enfim. Mas, e com a vinda do rádio, da radiola e tantos outros equipamentos, isso, de alguma maneira, transformou o usuário ou o indivíduo somente em espectador, mas não produtor, né? Eu penso que, dentro dessas propostas, você que é um profissional que se insere dentro do espaço da música ou pretende se inserir no espaço da música, dimensionar o seu papel para que isto também possa se projetar com possibilidades de uma educação musical para toda uma população, né? E aí, Jamie, claro, eu vou passar aqui pro Navarro, mas depois você fez um comentário bem bacana da formação, buscar a formação, é uma coisa que eu estou aqui até reforçando, porque eu acredito nisso. Você pode nos indicar, dentro da matriz que a Uninter oferece, Sidney, diferentes áreas possíveis dos nossos alunos encontrarem ou enxergarem oportunidades de mercado de trabalho, porque a matriz foi elaborada para a licenciatura, mas ela dá uma condição muito bacana. Bom, passando para o Navarro, foi só alguns comentários para poder complementar, fique muito à vontade, Navarro. Tá, eu vou tentar puxar então o que a professora Jamie trouxe, mas trazendo o que você falou, professor Marcos. Essa questão da formação, eu acho assim, né, é algo que eu tenho dentro de mim, que é a curiosidade, né?
Então, eu sempre gostei de música, desde criança. Eu não sabia que esse gosto que eu tinha de criança ia se tornar o que é hoje, mas eu sempre gostei. Mas eu, na minha trajetória, me interessei por muitas coisas, como eu me interesso até hoje, né? Eu me formei em veterinário, me especializei em área ambiental, né? Foi isso que, né? Só que eu já estava com a música. E isso que me levou ao envolvimento com a educação ambiental e música. Então, eu cheguei até a educação musical através de outra área, né? Da área da prática musical e a educação em outro contexto. Mas chegou um momento que só minha prática musical e o repertório de brincadeiras, de cultura popular e tudo, ela já era muito suficiente, mas tinha algo a mais. Eu precisava aprofundar. E aí é que eu escolhi, não, eu preciso, né? Eu quero começar a trabalhar com música dentro de escola, eu senti o potencial nas minhas práticas voluntárias, como eu tinha começado, e fui procurar formação. Né? E aí a gente volta em algo que tanto o professor Sidney e o professor Marcos tinham falado, que tem a ver com a percepção também, né? Mas também com a capacitação, né? Nossa como profissional. Você fazer uma formação, né? Você estudar, né? E estudar uma licenciatura, ou em outros contextos, outros cursos, você vai diversificar a sua experiência com a música. Né? Você vai ter uma experiência teórica, você vai ler, você vai ter outros pensamentos, você vai ver outras possibilidades. E isso nos torna uma melhor ferramenta para o ensino, né? Uma melhor ferramenta para nós mesmos trabalharmos. Né? Então, eu acho que é inevitável, assim como alguém que quer aprender a tocar um instrumento vai procurar um professor, alguém que quer um a mais na música vai procurar uma formação acadêmica, porque com certeza dentro dessa formação acadêmica você vai ter experiências que vão te ferramentar, sabe? Te deixar mais pronto para trabalhar e para os desafios. O professor Marcos comentou uma questão que, vamos voltar ali, que é muito importante, dos editais, né? Então, existem muitos professores de música que trabalham com editais culturais, e aí eles vão escrever projetos, né? Eles vão se capacitar mais ainda para escrever projetos, né? E aí a formação acadêmica, ela já te encaminha para isso, né? Desde quando você vai estudar metodologia, quando você vai fazer relatórios, você está aprendendo a transformar em palavras, a descrever em palavras processos vivenciados em prática. E quando você vai trabalhar com editais, por exemplo, que o professor Marcos falou, você vai ter que transformar toda uma ideia de projeto que você tem na sua cabeça, né, uma ideia de prática, sei lá, em comunidades carentes, você vai escrever um projeto para isso, você vai ter que transformar toda essa sua ideia em palavras, você vai ter que estruturar, e a formação acadêmica vai te auxiliar nisso, né? Então, é muito vasto e muito importante que a pessoa que tenha curiosidade, que tenha coragem, que vá e que estude, porque o conhecimento a gente nunca perde entrando em contato com ele. Você sempre vai sair ganhando. Mesmo que você não goste daquilo que você está estudando, uma coisa que você não gosta, essa experiência vai te trazer novos pensamentos, você está ganhando com aquilo, até com o não se afinar. Então, eu aconselho que vá, se você está em dúvida, quer uma opinião, vá. É melhor que você vá fazer, se matricule, vá fazer a formação, vá vivenciar aquilo para você ter certeza pela sua própria experiência. Você vai se sensibilizar com aquilo. E se você gosta de música, tem um contexto educacional, e não tem como você não tirar bons frutos disso, né? Então, acho que, né, fechando essa questão da formação. Num contexto cultural mais amplo, nossa, a gente está inserido em diversos contextos, né? A gente já foi falando vários aqui, não tem, né, assim, te ampliar mais do que isso, começa a ficar um pouco prolixo, assim, mas é muito vasto. Então, quanto mais ferramenta, né, nós formos, né, uma ferramenta mais assim, diversificada, quanto mais ferramentas tivermos, mais prontos nós estaremos para se adequar, para se inserir, para criar contextos, né, de profissionais, para, enfim, ter sucesso, né, profissional. Acho que vai por aí, né? Ô, professora Jamie, e aí, professor, quando a gente pega o perfil do egresso, né, desse profissional, a gente começa no papo de hoje, né? Como é que isso vai ampliando o leque, né? Então, e aí o professor Navarro diz a necessidade de que esses profissionais de fato se qualifiquem, né? Porque
Hoje nós pegamos um contexto lá, quando o professor fala assim, a musicalidade era dentro dos ambientes familiares. Então você tinha ali aquele nicho, aquele grupo, aquela situação e se produzia, né? Família Caymmi era uma situação, família isso era uma situação. E hoje a gente traz para um cenário, na sua abertura, a gente fala muito dos profissionais com as tecnologias que estão hoje aí, que são muito atuais, né? E aí, por exemplo, o próprio profissional, o cara que faz lá a música, porque a gente tem hoje TikTok, acho que você falou ali, que é hoje um grande distribuidor de música. Mas a gente precisa que esses profissionais, de fato, eles conheçam todo esse resgate de cultura, mas eles estejam muito atualizados com o presente, né, professor? Nossa, Sidney, é bem colocado. E daí, eu vou fazer uma colocação, daí passaria para James, se ela pudesse comentar isso. E daí também, James, já apontar algumas questões da matriz que ela nos permite pensar, mesmo curso de licenciatura em música, diferentes áreas, né? Mas daí eu estava pensando no Covid. Quando veio o Covid, infelizmente, né, aquela situação toda que iniciou um processo de isolamento, distanciamento social em 2020, foi até o final de 2021, né, depois começou a flexibilizar, enfim. Uma das atividades que ficaram muito marcadas nesse período, através da divulgação da imprensa, foram aquelas ligadas com a música. Aquelas espetáculos realizados nas sacadas e tantas outras, né? Daí, você até pode comentar sobre isso, mas eu gostaria de saber, a partir disto, será que o profissional de música ele conseguiu enxergar outras possibilidades que até então não enxergava? E como que o aprendizado com novas tecnologias pode contribuir para que esse profissional se insira ainda mais nesse espaço? O Sidney comentou do TikTok, que é uma dessas possibilidades, mas eu imagino que deve existir outros. Como é que você vê isso? Então, vou falar um pouquinho da minha experiência, professor Marcos. Eu entrei na faculdade em 2008, me formei em 2012, né? E naquela época não existia na matriz curricular disciplina sobre edição, mixagem, né? Tinha uma disciplina lá que era de editoração musical, que você escrevia as partituras e tudo mais. E quando entrou na pandemia, eu comecei a receber vídeos e precisava fazer edição e sincronizar esses materiais e tudo mais, e eu tive uma super dificuldade, ainda bem que eu tenho colegas que trabalham e têm essa experiência que conseguiram me auxiliar e sanar essa dificuldade, porque eu não tive esse tipo de formação. Mas aqui a gente trabalha com esse tipo de formação, desde produção, de mixagem, de gravação, de edição, porque isso agora faz parte do nosso cotidiano, né? Você precisar subir um material para o YouTube, você editar aquele material, você preparar uma guia de ensaio, você fazer a gravação, fazer home studio. Nossa, quantas pessoas se vocês derem uma olhada aqui no vídeo do professor José, você pode ver que ele tem um microfone lá, porque tenho certeza que ele faz gravações em casa, né? Ele faz essa gravação em casa, tem vários instrumentos, faz essa gravação, já faz a edição desse material, já faz as primeiras mixagens, já está trabalhando para poder dar o melhor, né? Então, isso é super importante, esse é um diferencial que a gente tem aqui na Uninter, né? Que tem essa parte de produção musical, sonora, que tem todas essas disciplinas de gravação, edição, mixagem, dessa questão de produção sonora, e além dessas práticas que já são vinculadas com essas plataformas digitais, de você subir para o YouTube, você descer para o YouTube, você fazer um recorte, você fazer a gravação desse material, você editar esse material, então tudo isso faz parte desse processo, né? Eu não sei se o professor José quer compartilhar ainda mais alguma coisa nesse sentido, nessa experiência de gravação, porque eu não sei se você teve isso na sua graduação também, porque eu não tive. E daí, na pandemia, eu precisei rebolar, como a gente fala, né? Para poder aprender a mexer nessas plataformas digitais e editar esses materiais e tudo mais. Eu só queria complementar a sua fala, professora Jamie, quando você trouxe o cenário do professor José, e aí tem um cenário que a gente tem que começar a pensar, porque pensar em produção musical, a gente pensava assim, naqueles grandes estúdios. Os estúdios, você só pode produzir se você tiver dinheiro, se você tiver um acesso ao estúdio isso, XY. E aí você colocou, por exemplo, o exemplo do professor ali. Professor, hoje você também tem uma tecnologia embarcada que você pode trazer para um ambiente
muito próximo, muito pessoal, né, professor? E a tecnologia está disponível, é isso? Com certeza. É claro que tecnologia implica em recurso, né, financeiro para você acessar essa tecnologia. Desculpa. Mas, inclusive, a própria pandemia, pela demanda, alta demanda por videoaulas, videoconferências, ela fez com que a tecnologia se avançasse rapidamente também nesse sentido. E hoje você tem como que montar um home studio com valores relativamente acessíveis, vamos dizer, né? Em se comparando com grandes estúdios aí, né? Que a gente imaginava, né? Como o professor Sidney estava falando. E sim, eu tenho um home studio já fazem, bem, acho que fazem uns 6, 8 anos mais ou menos que eu comecei a trabalhar com isso, né? A bem dizer, começou quando eu fiz aquele livro que eu mostrei para vocês ali, então faz uns 10 anos, né? Mas eu não tive, na minha formação, nenhuma disciplina relacionada à produção musical. Nenhuma, né? Então eu fui, como a gente chama, fui fuçando, né? Então, sem equipamento nenhum, eu pegava o microfonezinho do computador, assim, olhava na internet como um programa e comecei a experimentar com programas free, né? Até hoje tem programas gratuitos muito bons, né? Que a gente usa para gravar música, no caso da produção, né? E aí eu fui avançando, fui trabalhando, fui conseguindo com recurso próprio, montei um home studio, né? Para meu uso, né? Para as minhas músicas. Só que eu trabalho, como eu, né, vinha falando, eu sempre trabalhei com música em contexto escolar, em contexto de educação ambiental, em contexto, um monte de contexto diferente. Como eu sou compositor também, por essência, músico-compositor, eu sempre quis criar, a coisa de criar músicas, né, sobre aquilo que a gente está vivenciando com as pessoas. Então, quando tenho esse recurso de um home studio, eu me montei aqui de uma forma móvel. Inclusive, então, eu pego esse home studio aqui, esse equipamento, e levo ele para diferentes lugares, né? Então, já levei equipamentos, constantemente levo para escolas, a gente produz em escola, produz na sala da pessoa. Então, a gente tem vários contextos. Então, com certeza, a tecnologia ela possibilitou muitas coisas. E a formação, eu tenho certeza, se eu tivesse tido formação assim, que envolvesse a produção, edição, mixagem, pelo menos o básico, assim, né, na minha formação acadêmica, quando eu tive, eu não teria tido tantas dificuldades quanto eu tive aprendendo na raça, né, aprendendo fuçando, né, mexendo, né. Daí depois fui estudar um pouquinho, assim, por conta, né. Mas é como a professora Jamie estava falando, né? No caso da formação da Uninter, você tem dentro da grade já algumas disciplinas que vão proporcionar experiências aos estudantes de produção. Que experiência? É um exercício, é uma disciplina que você faz, desenvolve um projeto, um trabalho, que você vai produzir alguma coisa. Isso aí, assim, sendo assistido, né, com o professor, podendo te auxiliar, nossa, isso aí é ouro para hoje, que é difícil de você pensar uma educação que não envolva tecnologia. Você ter uma ferramenta como essa, uma possibilidade de produção, é incrível até para a relação com as pessoas, a pessoa que você está ensinando, saber que você pode gravar, ela se interessa mais, um a mais que você ganha ali, né? Para a pessoa que você está assistindo e para você mesmo no seu fazer, né? Então, com certeza, a tecnologia, a produção aí, ela tá comigo agora, desde que eu adquiri meu home studio, ele não para. Legal. Eu estava aqui ouvindo o professor Navarro. É que eu tenho um amigo que chama Rodrigo Navarro. E você é José Navarro, né? Então, talvez sejam até parentes, né? Mas, enfim, e eu estava imaginando me dá uma certa clareza em pensar que, para esse profissional de música, as novas competências que ele precisa adquirir, né? Como habilidade, seja tocando um instrumento, habilidade cantando, habilidade orientando um coral ou uma orquestra de câmara, como falou a professora Jamie. Mas eu fiquei pensando como, às vezes, conversando no meio mais informal, de que diversos recursos da sociedade, como, por exemplo, em muitas cidades no país, você, para usar o estacionamento que a prefeitura cobra quando você para na rua, é necessário um aplicativo. Para você, às vezes, ir ao banco, em algumas operações, você só consegue realizar pelo aplicativo, como, às vezes, também algum tipo de serviço público.
E aí surge uma conversa dizendo que nós vamos ter agora os excluídos digitais, que são aquelas pessoas que não sabem operar. O acesso à ferramenta, às vezes, é um limitador, mas, às vezes, a pessoa tem um celular, né, mas o acesso ao hábito de usar essa tecnologia acaba sendo uma barreira, né? Então, eu vou considerar que essas barreiras, elas podem ser inibidoras e estimular um processo excludente. E aí, se você imaginar esse professor de música, vocês falaram da mixagem, deram os exemplos ali, como a partir da pergunta que eu fiz do Covid, são competências que eu nem diria novas competências, né? Porque, mas são competências tão necessárias quanto qualquer outra. Porque os recursos do streaming, o baixar um vídeo, como a professora Jamie comentou, fazer uma mixagem, fazer qualquer outro tipo de manipulação do seu conteúdo, é necessário hoje em dia a partir das plataformas, né? Ou seja, você pode ser um músico que faz ali sua exibição, sua performance, né? Num certo bar, ou numa festa, ou atendendo a eventos, mas à medida que você não consegue enxergar que é necessário a aquisição dessas competências, você vai criando as barreiras inibidoras nesse processo de inserção no mercado. E vocês apontaram muito bem, só vou reforçar, como o nosso aluno, o aluno da Uninter, da licenciatura em música, ele tem uma formação pelo IAD e nós temos um curso com característica muito forte a partir das práticas que ele tem que fazer, ele, forçosamente, se vê obrigado a adquirir essas competências hoje em dia, sabendo utilizar as plataformas, os recursos que as TICs, né, Tecnologia de Informação e Comunicação, oferecem para eles. Então, veja, um aluno que tem uma formação, por exemplo, de 4 anos, ele já inicia o processo tendo que se inserir nesse meio a partir do momento que ele entra no ambiente virtual. Então, eu vejo isso como um diferencial. Se você pensar no século passado, Sidney, né, ou no milênio passado, que até então, imagino que as famílias, vamos pensar bem no século passado mesmo, tinha uma opção, né, entre várias, né? Ou fazer datilografia, ou ir para um curso de inglês. Algumas famílias, né, aquelas mais abastadas, ou aquelas talvez com uma visão um pouco mais de mercado, falam assim, bom, vou colocar meu filho no curso de inglês. Mas até então, década de 1980, talvez muitos de vocês não lembrem disso, né, mas ainda a datilografia era um diferencial para se conseguir um emprego, né? Atualmente, quando você vê ali uma proposta de emprego, se diz que o idioma inglês pode ser um diferencial, porque acredita-se que hoje em dia, né, pelo menos dependendo do mercado de trabalho, o inglês não é mais diferencial, né, mas ele pode vir a ser. Da mesma forma, viu, Navarro e Jamie e Sidney, né, e vocês estão nos assistindo, gostaria de dizer que, apesar das tecnologias digitais, das TICs, serem uma constante, uma evidência, o fato de você não dominá-las pode ser um inibidor para esse processo de inserção no mercado, seja lá qual for, né? Ou seja, você está deixando de ter uma possibilidade a mais. E de outro detalhe, daria um outro exemplo, pensando aqui, como o Navarro comentou, a questão dos editais. Se você não tem uma fundamentação teórica bacana, você não tem uma compreensão do edital, não conseguiu lê-lo, né, ler esse edital corretamente, você terá menos possibilidade, né, de ter um projeto bem escrito para que na análise técnica seja aprovado, que outro que porventura teve uma formação, sentou, tentou, estudou o edital, leu bastante, né, porque para saber escrever você tem que aprender, tem que ler bastante também, enfim, ou seja, olha as competências que envolvem um profissional que está lidando com esse universo musical. O universo musical Isso mesmo. é que muitas vezes a gente se depara com para quem essa música, para quê e por quê. Professor de música, seus diferentes contextos, transforma, inspira, encanta ou acalanta? Professores, nosso programa está chegando ao final. Gostaria que vocês deixassem um recadinho. Professora Jamie?
Eu quero agradecer o convite, professor Marcos, professor Sidney, professor José, pela conversa, né? E faltou uma questão, a gente se divulgar, ter o nosso marketing. Então, eu quero aproveitar e divulgar o canal do YouTube do meu colega, José Navarro, né? Vale bastante a pena para você que é mãe também e que gosta de escutar música, vai lá conhecer o material dele, é muito bem feito, a música é de boa qualidade. Já mostrei para os meus filhos, já usei em aulas. Então, essa parte de divulgação também é importante, né, José? E quero agradecer a todas pela oportunidade e incentivar. Façam música. Professor José Navarro. Obrigado, professor Sidney, professor Marcos, professora Jamie. Obrigado, professora Jamie, pelas palavras aí. Eu sempre peco nessa questão de divulgação, né? Às vezes acho que uma palavra assim falada já divulga, mas é isso, né? Acompanhem lá pelas plataformas. Para a gente deixar uma palavrinha final, assim, eu digo de experiência própria, assim, se você tem uma vontade, assim, uma curiosidade, um interesse, seja por música, no caso que a gente está falando, mas né, em outras áreas que você possa se interessar também, vá, sabe? Não perca a oportunidade, porque o tempo passa e quanto mais o tempo passa, menos tempo a gente tem de gás para se dedicar a muitas coisas. Então, vá, sabe? É melhor que você vá, estude e veja que não era aquilo do que você deixou e perdeu a oportunidade, né? O professor Marcos estava falando de você se capacitar para ter mais ferramentas e ter mais oportunidades. Vá, né? Se doe para a sua criatividade, para a sua curiosidade, né? Se dedique a si mesmo, né? A sua formação, né? Sendo possível, entre, né? Se você gosta de música, vá cursar a licenciatura em música ou outro curso que você se interesse, porque você perder você não vai, você só vai ganhar, né? É o conhecimento. O conhecimento só te deixa uma pessoa mais pronta, né? Para os desafios do mundo, né? Obrigadão. E o conhecimento, né, professor? A gente sempre fala, para mim é sempre uma honra fazer esse programa, porque aqui eu todo dia, toda semana, eu adquiro conhecimento nas palavras dos nossos convidados, nas falas dos nossos ilustres professores e doutores. E hoje encerro esse programa, quase terminando o ano aí. Mais uma vez, agradecer ao professor Marcos. Professor, gostaria de agradecer imensamente a você, aos seus professores, à sua coordenação, que esse ano foram muito amáveis comigo, porque aqui, para mim, é um processo de aprendizado. Legal, professor. Eu gosto muito de estar nesse espaço, não só pelo conteúdo, mas também pela forma com que você nos permite, com muita tranquilidade, desenvolver o nosso raciocínio. A gente agradeço bastante. E eu daria uma dica para vocês. Assistam esse material várias vezes, se for necessário. Porque em um trecho você vai poder anotar e pegar alguma ideia, alguma sugestão. Em outro trecho, em outro momento, divulguem também para os amigos, para que vocês compreendam que mesmo que você não seja um profissional de música, agora você pode enxergar em um profissional de música possibilidades de parceria. Obrigado, professor. Termina aqui mais um Competência e Empregabilidade. Te vejo na próxima semana.